Boa noite, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo no livro de Lucas, hoje vamos ler o capítulo 4, glória a Deus, aleluia. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco, no nome do Senhor Jesus, aleluia. Né? Aqui no livro de Lucas, capítulo 4, hoje nós estamos lendo o quarto capítulo, né? Então aqui eu vou falar, né? O primeiro capítulo, Jesus foi levado, cheio do Espírito Santo de Deus, ele foi levado até o deserto. E ali ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Aqui também, né, do verso 1 ao 13, ele foi tentado, né? Satanás ali começou a tentar Jesus, querendo mostrar para ele que ele poderia ter, né, as suas necessidades supridas, porque ele estava com fome, né, e que ele tinha, aqui diz que logo depois que terminou os 40 dias e a 40 noites, ele foi então tentado, né, por Satanás, ó. Terminando, ele teve fome. Então, quando o inimigo ali viu que ele tinha uma brecha, que tinha algo ali, que ele poderia ter uma fraqueza, então ele foi tentar. E ele ofereceu então a Deus poder, ele ofereceu a Jesus ali, né, suprir a necessidade de Jesus por um momento, poder e riquezas, mas Jesus, ele foi forte, ele resistiu tudo aquilo. Ele poderia por um momento ali na carne dele pensar, eu estou precisando, né, de alimentar a minha carne, eu preciso, né, sobressair nesse momento de alguma forma. Mas ele ficou firme no propósito, porque ele era Deus, mas ele estava 100% homem na face da terra. Então ali Satanás estava querendo corromper, destruir, né, um projeto de Deus. Ele queria destruir o plano da redenção, porque somente o sangue de Jesus tem poder de nos livrar de todo pecado, de nos remir. Então ele quis investir, né, teve uma investida tremenda sobre a vida de Jesus. E quantas vezes é assim na vida de um cristão, né? Quando um cristão batisma, faz um propósito, logo já vem um levante na vida dele. Mas ele tem que permanecer firme, presente, né? Acreditando, resistente a todo mal. Porque é assim, ele vai ver ali um momento de fraqueza nossa, algo que não vai bem, e ele vai começar a lançar as setas, né, malignas para nos derrubar. Mas nós temos que crer e pedir ajuda do Espírito Santo de Deus para que ele venha nos ajudar, né? Aqui também, ali no verso 14 ao 21, fala que Jesus foi expulso da sinagoga, né? Ele chegou lá na sinagoga, né? De um dia de sábado, e então um livro foi dado para ele, e então, quando ele abriu o livro, dizia lá: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E então ele disse assim que aquela palavra estava sendo cumprida naquele dia, né? Não com essas palavras, estou lendo alguns versículos, estou dando uma explicação aqui. Então ele falou que naquele dia estava se cumprindo aquela palavra. E muitos ali ficaram maravilhados, né, com a sabedoria de Jesus, né? Porque ele tinha algo especial, mas muitos também ficaram contra, não aceitava que ele, uma pessoa simples, poderia ser o Messias. Então ele disse também ali que ele deu a entender que às vezes ele estava sendo rejeitado pelos dele, né? Ele falou aqui assim, ó, em verdade vos digo, lá no versículo 25, em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foram purificados, senão Naamã ou Ciro. Quer dizer que ele estava dizendo que muitos ali poderiam receber a cura, aceitar, ser liberto, mas somente aquele que cresce, né? E eles estavam rejeitando. Então o Senhor diz que às vezes aqui ele está nos deixando bem claro que às vezes nós não vamos ser reconhecidos no meio dos nossos, onde nós vivemos.
né? Muitas das vezes nós vamos ter que nos retirar para assim não sermos influenciados por pensamentos negativos, né? Para podermos então desenvolver o nosso potencial. E aqui também, como ele disse, e ele foi cumprindo, Jesus ali curou, né? Expulsou um demônio, um homem que estava endemoniado. Ele foi lá e expulsou. Então ele foi ali, né? é, Batizado, ele foi fazer o propósito, né, para se fortalecer lá no deserto, em oração e jejum, foi tentado, resistiu, foi novamente ali, né, humilhado, foi expulso de Nazaré, né, rejeitaram ele, mas ele não desistiu do projeto que ele tinha para a redenção da humanidade. Então ele já começou a exercer ali o seu ministério. E foi o primeiro ato ali, logo em seguida, foi expulsar um demônio, né? Era aquele homem que estava ali na Galileia. Então ele foi e expulsou aquele demônio. Logo ele entrou na casa de Pedro e a sogra de Pedro se encontrava doente e ele colocou a mão sobre ela e ela ficou curada. E muitos outros doentes foram levados até Jesus, né? Muitos outros doentes foram levados até ele e muitos outros que estavam endemoniados, ele também expulsou e libertou. Então, o que a gente pode aprender? Que aqui no capítulo 4, nós conseguimos entender a grandeza do Messias, a grandeza de Jesus de Nazaré, a grandeza do nosso Deus. Ele veio como homem, ele foi tentado, mas em tudo ele foi fiel. Ele sabia que ele queria pagar um preço, que ele ia passar por toda a tribulação, mas ele não quis abrir mão de nos salvar. Ele fez isso pela tua vida, ele fez isso pela minha vida, ele fez isso porque ele te ama, porque Deus nos amou primeiro. E então enviou o seu filho amado para morrer na cruz por nós. E ele, mesmo ali sofrendo afrontas, ele não desistiu do ministério que Deus, né, colocou nas mãos dele. Que a gente possa ser fiel àquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Que mesmo no meio da tribulação, do cansaço, da correria, a gente não venha abrir mão daquilo que o Senhor já tem decretado para nossas vidas. Que a gente possa tomar exemplo de Jesus de Nazaré, que ele resistiu a toda investida maligna. Ele batalhou. Nós temos que entender que cristão, logo que ele aceita Jesus ali, né? Uma pessoa que aceita Jesus desce as águas. O primeiro inimigo dela é o demônio, né? Então aqui Jesus, depois que ele estava cheio, foi tentado, ele foi anunciar ali que ele era o Messias, né? E ele foi lutar com as forças demoníacas. Ele foi libertar os cativos. Ele foi destruir as obras, as investidas do diabo. Ele foi libertar um povo da mão de Satanás. E é assim que nós temos que ver, nós temos que estar preparados todos os dias, clamando o sangue de Jesus para nos fortalecer, porque a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. É contra aquilo que age no, mundo espiritual. Mas quando dobramos nosso joelho, pedimos o socorro do Deus poderoso e santo, quando nós nos fortalecemos com jejum e oração, Ele está conosco. Ele é o nosso Deus, é o nosso protetor. Que você possa entender isso, que Jesus veio para te salvar. Ele pagou um alto preço para te libertar. Eu não sei onde você precisa de uma libertação. Não sei onde é. Se é na tua carne, se é no teu espírito. Mas peça a ajuda do Espírito Santo de Deus para que Ele te liberte de todo o mal. Que Ele tire todo engano da tua vida. Que Ele repreenda a fúria do inimigo. Se você precisa de cura, clama a cura, porque Ele veio por você. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.